Os agrotóxicos usados na agricultura intensiva são herdeiros dos gases venenosos desenvolvidos durante as guerras do século XX, desenvolvidos pelas mesmas empresas que ganharam dinheiro sintetizando armas químicas, usados desde o final da Segunda Guerra Mundial para combater a fauna auxiliar e as ervas daninhas. Eles fazem parte de uma lógica de guerra contra os organismos vivos no interesse de maximizar a produtividade agrícola, em danos consideráveis à saúde humana e à biodiversidade do mundo. O Tribunal Internacional de Monsanto é uma iniciativa da sociedade internacional, ciente de que não há jurisdição para processar empresas multinacionais pelos danos internacionais que elas causam. Por isso, várias ONGs de diferentes países decidiram criar um tribunal internacional fictício, uma cópia do Tribunal Penal Internacional com sede em Haia, para julgar as violações da lei internacional cometidas pelas multinacionais de agroquímicos Monsanto. Ele foi formado por 5 juízes de renome e internacional, incluindo François Toukens, ex-vice-presidente da Corte Europeia de Direitos Humanos. Com base nos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos adotados pelas Nações Unidas de 2011 e nas diversas convenções internacionais sobre direitos humanos, o tribunal se propôs a lidar com 6 temas sobre as violações de direitos humanos de Monsanto. 1. O direito a um ambiente saudável. 2. O direito à saúde. 3. O direito à alimentação. 4. Liberdade de expressão e pesquisa acadêmica. 5. Cumplicidade pelos crimes de guerra, por fornecer o desfolhante agente laranja usado pelo exército dos Estados Unidos da América no Vietnã. E 6. O crime de ecocídio, que foi proposto para a inclusão no direito penal internacional. Os juízes ouviram cerca de 30 testemunhas de todo o mundo, dentre eles agricultores, vítimas dos produtos da Monsanto, cientistas, advogados, entre outros. Durante 2 dias em Haia, em outubro de 2016, e depois, em 6 meses, abandonaram um parecer jurídico consultivo sobre a responsabilidade pelos danos à saúde e ao meio ambiente causado pela Internacional Agroquímica. Esse parecer está disponível no site do Tribunal de Monsanto. Baseia-se em textos e em convenções das Nações Unidas assinadas pelos Estados Unidos e representa uma decisão de magistrados na qual as vítimas podem se basear para se defender em recursos em nível nacional, o único nível em que podem atualmente buscar justiça. A importância para as vítimas de agrotóxicos podem se expressar muitas vezes pela primeira vez perante juízes que as ouvem e perante a mídia mundial, bem como o fato de que há um desconhecimento mútuo das vítimas em diferentes países sobre as situações angustiantes semelhantes que enfrentam, levou à criação da Associação da Justice Pesticides. Essa associação reúne todos os litígios relacionados a agrotóxicos em todo o mundo em um banco de dados gratuito e acessível a todos, com o objetivo de reunir ações judiciais envolvendo agrotóxicos e estabelecer uma base jurídica e científica internacional que permita a intensificação das ações judiciais. A Associação Justice Pesticides também tem como objetivo incentivar a reflexão sobre a estratégia global contra os agrotóxicos, a fim de obter indenização pelos danos causados por esses produtos tóxicos aos seres humanos, à fauna, à flora e aos recursos naturais. Seu objetivo é contribuir para o banimento dos pesticidas que colocam em risco a saúde humana e o meio ambiente, e para o advento da justiça sanitária. O banco de dados da Justice Pesticide também contém mais de 630 casos em 26 países,
incluindo a IL, que é considerada como um país, com 72 casos registrados e 4 casos em tribunais internacionais. Uma mediação por meio do Ponto de Contato Nacional, o NCP suíço, da Organização da Cooperação de Desenvolvimento Econômico, a OCDE, referente a legislações de envenenamento usados pelos inseticidas Polo da Singenta em Yavatimai, na Índia. Os casos perante o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos sobre as graves consequências para a comunidade indígena do campo do Agaú, no Paraguai, da fumigação de pesticidas tóxicos por fazendas vizinhas de grandes escalas e uma disputa entre o Equador e a colônia sobre a pulverização aérea de herbicidas à base de glifosato para erradicar as plantações de coca na região de fronteira entre os dois países, levada à Corte Internacional de Justiça em Haia, bem como uma reclamação da empresa química norte-americana Centura Corporation perante o Tribunal North American Free Trade Agreement, a NAFTA, sobre a proibição do Canadá de produtos que contenham os inseticidas organoclorado que a empresa considera ilegal e prejudicial a ela. As ações judiciais sobre os agrotóxicos desenvolvem os tipos de tribunais administrativos, que são 250 casos, civis, que totalizam 217 casos, criminais, com 48 casos, arbitragem, com 14 casos com acordos extrajudiciais, e constitucional, com 10 casos, e social, com 13 casos. Os demandantes são vítimas de pesticidas que pedem indenização ou danos associados que querem que os pesticidas sejam banidos ou contestam as autorizações de comercialização, mas também empresas agroquímicas que contestam proibições ou restrições ao uso de seus pesticidas, como a Bayer, que processou Luxemburgo após uma decisão de banir o glifosato e obteve a proibição de seu uso porque ele é autorizado em nível da União Europeia. Os maiores números de julgamentos ocorreram na França, que somaram 242 casos. Nos Estados Unidos são 200 e na União Europeia são 72. Esses números por si só não refletem a realidade, mas como a associação está sediada na França, eles têm um acesso mais fácil à jurisprudência francesa. Além disso, um grande número de casos é muito semelhante, como os 65 processos, de um total de 242 disputas, contra prefeitos das municipalidades francesas que aprovaram decretos municipais proibindo ou limitando o uso de pesticidas em suas áreas. Todas essas ordens foram anuladas pelos tribunais com base no fato de que o uso de pesticidas é uma questão do Ministério da Agricultura e não das autoridades locais. Em contraste, a Associação Just Pesticides contabilizou só 200 casos até o momento nos Estados Unidos, 41 dos quais se referem a reclamações de pacientes que sofrem de linfoma não-Hodgkin ligado ao uso de herbicidas Roundup da Monsanto, enquanto mais de 125 mil vítimas apresentaram reclamações. Muitas dessas reclamações foram agrupadas em litígios multidistritais para facilitar o seu processamento. Cada ação judicial contra Monsanto por causa do Roundup pode envolver milhares de vítimas. O banco de dados da Justice Pesticides reflete um desequilíbrio gritante entre os países do Norte e do Sul, em termos de número de casos e acesso à jurisprudência. Apenas 38 dos 630 casos dos bancos de dados foram documentados em 11 países do Sul, incluindo 22 apenas no Brasil, e na Argentina, com 11 casos cada.
Identificamos 5 casos em tribunais indianos, 3 na Colômbia, 2 no México e 1 na África do Sul, Bangladesh, Chile, Costa Rica, Tailândia e Uruguai. Certamente há muito mais litígios do que foi coletado para esses países. O acesso à justiça e às informações sobre os procedimentos é muito mais difícil para os países do Sul, refletindo essa outra justiça que permite que os países do Norte exportem para os países do Sul. Pesticidas são proibidos em seu território devido aos perigos para a saúde ou para o meio ambiente. Os litígios sobre os pesticidas envolvem centenas de produtos, desde o primeiro inseticida comercializado no final da Segunda Guerra Mundial, o DDT, até os herbicidas à base de glifosato, neonicotinoides e os recentes succinates, dehidrogenase inhibitors, o SDHI, passando pelo paraquat, que foi proibido na Europa após um processo movido pela Pesticide Action Network Europe em 2004. Embora o tribunal tenha considerado o recurso inadmissível na época, o caso foi retomado e vencido pelo Reino da Suécia. A autorização para o paraquat foi devidamente revogado em 2007. O paraquat agora é proibido na União Europeia e em muitos países, mas ainda não nos Estados Unidos. Os processos judiciais mais antigos mencionados no banco de dados da Justiça, Justice Pesticides, dizem respeito em surpresa ao inseticida químico mais antigo do mercado, o diclorodifeniltricloroetano, ou DDT. Até o momento foram documentados 4 processos judiciais envolvendo esse inseticida. Ainda não foram encontradas as referências exatas dos casos mais antigos contra o DDT, movidos por residentes de Long Island, Nova York, que tentaram sem sucesso que o DDT fosse banido pelos tribunais em 1957. O caso mais antigo, mencionado sobre o site da Justice Pesticide, é um processo de 1967 do condado de Suffolk, nos Estados Unidos, que tentou, sem sucesso, proibir a pulverização de DDT em Long Island. Embora os tribunais tenham decidido a favor dos produtores de DDT, foi naqueles anos que as evidências da nocividade do DDT se acumularam, forçando o Departamento de Meio Ambiente dos Estados Unidos a bani-lo em 1972. 6 anos após a publicação do Silence Sprite, Primavera Silenciosa, da bióloga americana Rachel Carson, que foi um livro que me recomendaram, eu não peguei para ler até hoje, que teve o efeito de um detonador com sua demonstração dos impactos negativos do DDT sobre a saúde humana e seus ecossistemas. Embora os tribunais tenham dado razão aos fabricantes do DDT, foi durante esses anos que as evidências da nocividade do DDT se acumularam, levando o Ministério do Meio Ambiente dos Estados Unidos a proibi-lo em 1972. 10 anos após a publicação da Primavera Silenciosa pela bióloga americana Rachel Carson. Teve um efeito explosivo. Tirei uma foto minha. Ao demonstrar os impactos negativos do DDT sobre a saúde humana e os ecossistemas. Em 10 anos após a proibição do DDT, em 1982, a empresa Olin, fabricante do DDT, foi processada pelo Departamento da Justiça dos Estados Unidos e pelos residentes da comunidade da Triana devido aos resíduos excessivamente tóxicos do DDT, encontrados em todos os seus ambientes, como solo, peixes, culturas e entre outras.
Estes vestígios diz respeito à herança tóxica deixada por este produto particularmente persistente, um aspecto que havia sido relativamente pouco integrado nas ações judiciais anteriores. O processo foi resolvido por meio de um acordo extrajudicial que obrigou Olin a limpar os resíduos de DDT no refúgio vizinho, Wheeler, e nos sedimentos do afluente Huntsville, Spring, Banshee, Indian Creek, para reduzir os níveis de DDT nos peixes ao longo de um período de 10 anos. Além de financiar a limpeza, a Olin deve pagar 24 milhões de dólares para ajudar os habitantes da área contaminada. Os processos do DDT contêm as sementes de tudo o que veremos acontecer novamente, produto após produto. Fabricantes negando que seus produtos sejam perigosos, acordos extrajudiciais secretos, para compensar as vítimas a fim de evitar a publicidade negativa, em alguns casos. E, por fim, a proibição do produto, além dos processos judiciais em si, que na maioria dos casos fracassam ou até mesmo uma simples interrupção discreta da comercialização do produto. Tais processos revelam as estratégias do setor agroquímico para manter esses produtos no mercado pela maior parte do tempo possível, desenvolvendo dúvidas e dúvidas e fraudes científicas, bem como as mais absurdas controvérsias fomentadas pelos fabricantes, para convencer as pessoas de que seus produtos são inofensivos. Essas estratégias persistem desde que pesticidas químicos foram desenvolvidos pela primeira vez. Mais de 60 anos depois, os recentes processos contra os herbicidas à base de glifosato revelam mais uma vez as manobras multinacionais agroquímicas, das multinacionais. Mais de 60 anos após o primeiro processo envolvendo os primeiros agrotóxicos, os recentes processos contra os herbicidas à base de glifosato continuam a revelar manobras das multinacionais agroquímicas para lançar dúvidas sobre os estudos científicos independentes, e influenciar os procedimentos e a política de autorização de comercialização. O glifosato, ou N-fosfonometilglicina, foi sintetizado pela primeira vez em 1950 pelo químico suíço Henri Martin para o laboratório farmacêutico SILAG. Sem encontrar aplicação no campo farmacêutico, a molécula foi vendida para a empresa farmacêutica. A molécula foi vendida para a empresa americana Stauffer Chemical Company, que patenteou em 1964 como um agente quelante de metais e a comercializou para descalcificar caldeiras e tubulações de água. Foi somente na década de 1970 que um químico da Monsanto, John Franz, descobriu os efeitos herbicidas da molécula. Em 1974, a Monsanto patenteou o glifosato, o ingrediente ativo de vários herbicidas comercializados sob a marca Roundup. Impulsionado pelas culturas transgênicas tolerantes ao Roundup, desenvolvidos e comercializadas pela mesma empresa, ele é hoje o herbicida mais vendido do mundo e também o agrotóxico que deu origem ao maior número de liminares judiciais, 165 para o glifosato, 109 das quais referentes ao Roundup, estão documentados até o momento no Banco de Dados de Justiça Pesticide. Esse livro é de 2023. Desde a década de 1980, a Monsanto vem sendo processada por propagandas enganosas e fraude devido aos anúncios que representavam a Roundup como um produto saudável e ecologicamente correto. Mas foi a publicação de 2015 de um relatório
da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, parte da Organização Mundial da Saúde, concluindo que o glifosato era provavelmente carcinogênico para os seres humanos, que desencadeou uma avalanche de processos judiciais contra esse herbicida. Nos meses que se seguiam à publicação desse relatório, os advogados dos usuários do Roundup que desenvolveram linfoma não Hodgkin, um câncer raro intimamente associado ao uso de glifosato, entraram com ações judiciais contra Monsanto e posteriormente contra a Bayer, depois que esta comprou a Monsanto. Mais de 100 mil ações judiciais foram movidas contra a empresa nos Estados Unidos. Também foram movidas ações contra a Bayer na Austrália e no Canadá. Na Califórnia, a menção das etiquetas dos recipientes contendo herbicidas à base de glifosato sobre a provável carcinogenicidade do herbicida que está sujeito a batalhas judiciais. Após as conclusões da IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, o estado da Califórnia havia exigido isso. Em 2020, o juiz da Corte Distrital dos Estados Unidos proibiu a Califórnia de impor tais requisitos, considerando que as evidências científicas da carcinogenicidade do glifosato eram insuficientes para justificar um aviso e obrigar as empresas a incluir um aviso em seus rótulos, seria forçá-las a falar em violação da primeira emenda. Em abril de 2023, a Califórnia retomou ao tribunal o argumento de que havia evidência suficiente para exigir que as empresas químicas colocassem advertências sobre o câncer nos produtos que continham glifosato. Na Europa, os processos judiciais se referiram principalmente às autorizações de comercialização do glifosato em nível europeu ou de herbicidas à base do glifosato em nível de Estado membro, e raramente a questão dos impactos à saúde. Assim como os casos de DDT, esses processos, graças à revelação do documento interno que eles permitiram, lançaram uma luz crua sobre as práticas das empresas de agroquímicos para obter autorização e prolongar a autorização dos produtos tóxicos mais altamente lucrativos. No caso do Roundup, os Monsanto Papers revelados nos processos judiciais permitiram a descoberta das táticas utilizadas pela Monsanto. Paralelamente à estratégia legal, a Bayer empreendeu uma intensa campanha de relações públicas para defender o Roundup contra todas as acusações que poderiam causar problemas à saúde ou ao ambiente. Um dos estudos recentes do grupo, o As Right to Now, intitulado Merchandise of Poison, compara a campanha da Bayer a dois fabricantes de tabaco nas décadas de 1950 e 60 para negar que o tabagismo causava câncer de pulmão. Os autores afirmam que a Bayer fez todo o processo para tentar minar a credibilidade, não apenas de cientistas críticos e associações, mas também do IARC, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, que há muito tempo tem sido e ainda é alvo dessas empresas. A justiça climática está revolucionando o mundo do direito. Do que se trata? De um fenômeno global que, de várias formas, opõe associações e, às vezes, comunidades aos estados e aos grandes poluidores climáticos. Cerca de 2.000 processos em todo o mundo que exigiam dos Estados Unidos que respeitassem seus compromissos climáticos, inclusive quando se trata apenas de direito flexível, ou obtiveram sua condenação por omissão climática. Algumas ações foram dirigidas contra as empresas petrolíferas, de gás, empresas de desmatamento e, por extensão, as empresas que usam os produtos derivados do desmatamento para obter reparação pelos danos causados por suas emissões de gases de efeito estufa.
Outras ações foram movidas contra um número crescente de empresas por violarem suas obrigações de diligências devido ao seu dever de vigilância climática. Por fim, outras ações ainda questionaram autorizações para projetos judiciais ao clima ou ao comportamento sobre lavagem verde, greenwash. O interesse de todas essas ações é permitir o uso pelas jurisdições de todo o mundo das diferentes decisões proferidas por seus colegas. Esse litígio massivo e global deve inspirar a questão da saúde e da biodiversidade. Chegou a hora de construir uma justiça sanitária com o mesmo modelo da justiça climática. Isso já começou com processos envolvendo pesticidas. De fato, as ações realizadas pela Europa, especialmente no que diz respeito ao glifosato, amplamente utilizado nos Monsanto Papers, e de forma mais geral, os procedimentos conduzidos nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia, o trabalho realizado pela Justiça dos Pesticidas, que consiste em disponibilizar as decisões tomadas em todo o mundo em questões de pesticidas, permite precisamente essa troca e a construção progressiva de um direito universal sobre o assunto. E é natural, pois o que está em questão por trás do tema da justiça sanitária é o direito à vida e à saúde. Esses dois direitos fundamentais, que também são invocados pela matéria de justiça climática, são universais e, além dos aspectos normativos e regulatórios, são, na verdade, a base da justiça sanitária. A referência do livro Primavera Silenciosa, de 1969, dentre outras referências que estão em inglês, do livro Impactos do Uso Regulatório do Uso de Agrotóxicos e a Regulação Internacional.